E aí, primeiro ano, beleza, galera? Com quem é que vocês estão aqui hoje? Professor Sanjay do Mato. Beleza, turma? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aprendemos ontem sobre fecundação, não foi? Interessante a fecundação. O garotinho foi lá, ejaculou dentro, o espermatozoide nadou, sobreviveu ao pH ácido da vagina, sobreviveu ao sistema imunológico feminino, subiu, foi lá, encontrou o ovócito, deixou suas mitocôndrias do lado de fora, não foi? Colocou simplesmente o seu núcleo para dentro, tá bom? Aí o óvulo já se protegeu para que novos espermatozoides não venham a entrar também, colocar o seu núcleo para dentro. E aí, turma, esse processo aí a gente vai continuar ele falando de segmentação e formação de blástula. Não se assustem, tá bom? É tranquilo. Eu quero que vocês vão para a página 108 para a gente poder começar a pensar sobre um pouquinho nessa formação da blástula. Turma, então vamos formar o que? Depois da fecundação vamos formar o zigoto, não é? Depois do zigoto nós vamos formar o embrião, depois o feto. E aí nós vamos conversar um pouquinho antes de chegar nessa fase embrionária, ainda quando está na formação do zigoto, os processos que vão se dar de divisão celular, como é que vai acontecer, tá certo? E nos tipos de animais, quais são as diferenças que esse processo podem ter. Eu gostaria que vocês fossem para a página 108, nós vamos começar a pensar em clivagem. Turma, o que é clivagem? Na verdade, essa clivagem vai ser uma divisão, clivar, como se fosse quebrar, dividir, partir, clivagem, tá certo? As células vão começar a se dividir aí por mitose, tá bom? Não por meiose, por mitose elas vão se dividir e vão tornar células iguais, tá bom? E aí essas células vão ter diferença nos seus tamanhos, tá certo? Dependendo do tipo de animal. Nos mamíferos, elas vão se dividir até formar uma espécie de cachinho de uvas de célula, que é conhecida como mórula. Tem esse nome de mórula, turma, por causa do latim, tá bom? Formato de amora, mórula. Então, as células vão se dividir aí por mitose e vão formar uma mórula. Olha só que interessante. Do momento da fecundação até esse momento dessa formação de mórula, o zigoto vai ter o mesmo tamanho, aí ele já pode ser chamado de zigoto, não é? Então as células, quando for acontecendo a clivagem, elas vão se tornando menores, tá certo? Então, por exemplo, quando acontece a primeira clivagem, que formam-se duas células, vão ter duas células grandes, formam-se quatro células, já proporcionalmente menor, 6 células, porque elas vão ocupar o mesmo espaço, tá certo? Então é muito importante vocês estarem lembrando disso. Nesse começo aí da divisão, elas vão formar uma espécie de amora, que é conhecida de mórula, um conjunto, um aglomerado, tá bom, de células. E aí, turma, essas células começam a se modificar desse aglomerado. Elas não vão se manter assim nessa mórula por muito tempo. Elas começam a, como se fosse criar uma espécie de vácuo, que a gente vai formar a blástula, propriamente dito, tá certo? E aí dentro dessa é como se fosse assim, ó. Vamos ver se aqui o livro de vocês mostra. Pronto, tá aqui, turma. Formação da blástula, página 111. Olha só que interessante. O livro de vocês é muito bom, tá aqui mostrando aqui, ó, que elas, depois que ela forma, que ela sai desse formatozinho aqui, ó, de segmentação, eu vou explicar os tipos de segmentação depois para você. Ela vai formar a blástula. A blástula é como se fosse assim uma bolinha, onde tem células ao redor e células aglomeradas numa parte superior, como se fosse num polo, tá bom? E aí essa parte, esse buraquinho que vai ficar vago, ele vai ser completado por um líquido. Ó, a cavidade cheia por líquido chamado de blastocela. Célula significa do latim cavidade, tá bom? E aí a gente falando na segmentação, nos tipos de divisão celular que pode acontecer, a gente vê aqui na página 110 a segmentação holoblástica, tá certo? Turma, holo significa inteiro. Então a segmentação holoblástica, ó, nós temos dois tipos, holoblástica desigual e igual.
Vamos pensar como. Essa holoblástica igual, ela é dos mamíferos, tá bom? Ela vai se manter as células mais ou menos todas do mesmo tamanho e vão ocupar todo o espaço ali do zigoto, tá bom? E aí, olha só que interessante, a gente vai ter a desigual. Também vamos ocupar todo esse espaço, mas nós vamos ter uma diferença de tamanho, ó. Macrômeros, células maiores e micrômeros, você vê aqui na figura B, tá certo? E aí, olha só, a número C. A C, tá certo? Ela é característica de répteis e aves. Esses animais, eles têm uma substância que também tem nos mamíferos, tá certo? Que também tem nos anfíbios, que é, mas só que em maior quantidade, que se chama vitelo. Vitelo é como se fosse uma reserva de nutriente, porque esse ovo ele vai demorar muito chocando, desenvolvendo esse embrião, tá bom? Esse zigoto, e aí quando ele está se desenvolvendo, ele precisa de um nutriente, então ele tem muito vitelo. O vitelo dificulta como se fosse a clivagem, dificulta a divisão celular. E aí, quando tem vitelo, ela não ocupa todo o espaço de divisão, tá bom, turma? Ela vai se dividir mais ou menos em uma, ó, aqui, ó, discoidal. Pode ser num centro, pode ser assim na parte superficial, tá bom? Na parte superficial, ele é dos insetos, dos aracnídeos, tá bom? Dos crustáceos. Eles têm esse desenvolvimento superficial, tá? E aí, essa parte aqui, segmentação meroblástica discoidal, ela é de aves, de répteis. Essa desigual, holoblástica desigual, é de anfíbios, tá bom? E holoblástica igual, ela é dos mamíferos, tá bom, turma? E aí a gente tá vendo aqui, ó, na página 111, a formação da blástula propriamente dita, tá bom? Que é onde as células vão formar essa região oca, completa por um líquido. Essa área oca, ela é conhecida como cavidade, tá certo? Ou blastocélula. E olha só que interessante aqui, ó. A gente tem aqui a formação de um mamífero com todas as células iguais aqui na página 111. Mamífero com todas as células iguais, anfíbio com células de tamanhos diferenciados, tá bom? E das aves e dos répteis que nós vamos ter o que, ó? Esse blastodisco, que vai ser uma parte onde vai acontecer essa divisão celular, o resto tudo vai ser vitelo nutriente, tá certo? Para essas células. Ó, a parte de fora desse disco é conhecido como epitoblasto e a parte interna vai ser hipoblasto, tá bom? Própria característica desses animais que põem ovos, tá? Vão ser as aves e os répteis. Então, turma, depois de que forma a blástula, nós vamos formar quem? A glástula, tá bom? Vamos ver aqui na página formação da blástula, página 112, formação da glástula. Processo que as células embrionárias passam por um profundo rearranjo, originando uma estrutura totalmente remodelada em relação à blástula. É a glástula. Esta fase que se define como o plano corporal do futuro animal. As células que darão origem aos músculos e órgãos internos migram para o interior do embrião, enquanto células precursoras da pele e do sistema nervoso dispõem-se na superfície. A migração das células para o centro do embrião faz com que a blastoteca desapareça, surgindo uma nova cavidade, o arquêntero, ou glastocela, do grego glastos, estômago, cela, cavidade. O termo arquêntero, do grego arqueos, primitivo, e enteros, intestino, indica que essa cavidade embrionária e o pescoço do tubo digestivo do futuro organismo. Olha só que interessante, turma, como que começa a se formar aí o sistema digestivo do animal. O arqueótopo comunica-se com o meio externo através de uma abertura denominada blastóporo. Nos vertebrados e demais cordados, assim como nos equinodermos, por exemplo, os ouriços do mar, o blastótomo dá origem ao ânus. A boca forma-se posteriormente do lado oposto desses animais. Por isso são chamados de deuterostômios, do grego deuteros, segundo, estomo, boca.
Olha só que interessante, que formam em segundo lugar a boca. Então, nós formamos primeiro o nosso ânus. Então, Bola, você criou primeiro o ânus para depois formar a boca. Rapaz. Então, turma, essa é a glastulação, tá certo? Formação dos folhetos germinativos. O estado de glástula, na maioria das espécies de células, começa o formato diferenciação celular, que passa a se especializar para o desempenho de funções específicas. É folhetos germinativos. E os blastômeros reorganizam-se em três conjuntos de células: equinoderma, mesoderma e endoderma. Esses conjuntos celulares são também chamados de folhetos germinativos, por serem lâminas celulares e por gerarem todos os tecidos do corpo. Turma, ecto, fora, meso, meio, endo, interno, é onde elas vão se localizar, tá certo? Depois das glástulas. E aí elas vão formar o quê? A nossa pele, células do sistema nervoso. Quem? Olha só aqui na página 113, ectoderma. Mesoderma vai formar nossa notocorda, células musculares, células renais, hemácias e células ósseas. Mesoderma, página 113, tá? E a endoderma, células intestinais, células da glândula tireoide, células do pulmão, tá bom? E a linhagem germinativa vão ser os gametas, espermatozoides e óvulos. A formação dos tecidos. Olha só, turma, que interessante aqui. Formação dos tecidos, página 114. Vai ser organogênese. Formação do tubo digestivo. Tem início quando as células do mesoderma e endoderma anterior liberam substância que induzem as células ectodermas acima a se diferenciarem. Vão formar a placa neural, notocorda, mesmo com o mesmo tempo do tubo nervoso vai se diferenciar. Turma, vamos deixar para ver essa parte de formação dos tecidos com mais calma na próxima aula, tá bom? Então vamos rever aqui, vamos ver qual vai ser o exercício. Hoje nós conversamos sobre após a fecundação, o início da formação do zigoto, as primeiras divisões. Essas divisões celulares, vocês têm que lembrar o nome, são conhecidas como clivagem, tá certo? E aí, depois da clivagem ou segmentação, vão formar blastômeros. Turma, blastômeros nada mais vai ser do que as células, tá bom? Provenientes dessas clivagens vão sendo chamados de blastômeros, tá? E aí, quando se forma uma parte maciça, enquanto ela ainda é maciça como um cachinho de uva de células, ela vai ter o nome de mórula, que vem de amora, tá certo? E aí depois ela vai se diferenciar, tá certo? E aí ela vai se diferenciar de acordo com... Vamos ver aqui os tipos de vitelo. Ela vai se diferenciar, a segmentação vai ser holoblástica, tá certo? Onde elas são iguais, o tamanho das células. Dos mamíferos, holoblástica igual, holoblástica desigual. Elas ocupam todo o espaço do zigoto lá, mas elas têm tamanhos diferenciados, tá? A desigual, ela tem células grandes, que são macrômeros, e micrômeros, células grandes, células menores. A holoblástica igual, todas as células têm o mesmo tamanho, tá certo? Meroblástica discoidal, elas vão ficar num disco na parte superior ali do óvulo, tá bom? Essas células vão começar a se diferenciar e aí elas vão ser de aves e de répteis, porque elas têm muito vitelo. Como vocês aprenderam, o vitelo ele atrapalha na divisão celular, tá certo? A segmentação superficial, ela vai ser já nos animais, nos artrópodes, tá bom, turma? Então vamos ver aqui o vitelo, vocês aprenderam que são tipo reserva energética. Oligogênicos, eles têm espalhado pelo óvulo uma pequena quantidade de grãos de vitelo, tá bom? Mesolécito, oligolécito, pequenas quantidades de vitelo. Mesolécitos, uma quantidade média de vitelos, tá bom? Megalécito, muito vitelo, que vai ser no caso das aves, tá? E répteis. E centrolécito, onde o vitelo está ali no centro, tá bom?
mega muito, centro, centro, meso, quantidade intermediária, oligo, pouco, tá? Então é muito importante vocês darem essa importância para o latim, de estarem vendo prefixo e sufixo, de terem uma noção da etimologia das palavras, que palavra é essa, de onde é que ela vem, o que é que ela significa, tá bom, turma? Segmentação vocês viram, então é isso, tá certo? Nós somos para a formação da glástula, tá certo? A glástula vai ser a diferenciação das células que vão começar a se organizar para formar os órgãos, tá? E elas vão ficar em 3 níveis diferentes, um nível superficial, um nível intermediário e um nível interno, ectoderma, mesoderma e entoderma, tá bom? E aí essas células vão formar os folhetos germinativos. Nós vimos que a ectoderma vai formar a parte mais externa do nosso corpo, pele, células, esse tipo de coisa. A mesoderma, a parte mediana, notocorda, células musculares, células renais, hemácias e células ósseas. Endoderma, da parte mais interna, células intestinais, células da glândula tireóica, células do pulmão. E a linhagem germinativa vai formar os gametas, tá certo? Eu gostaria que vocês fizessem o exercício. Vamos dar uma olhada aqui no livro de vocês. Ótimo. Da página 126, página 126 e 127. Tá super fácil. Não. Tô vendo que isso aí é o final. Mas 126 e 127 eu achei que tá super fácil. Façam 126 e 127. Tá bom, turma? E aí a gente se fala na próxima semana. A gente vai conversar melhor sobre essas divisões celulares que vão acontecer, a formação dos órgãos, tá? Um abraço, turma. Até a próxima semana.